Sejam muito bem-vindos à terceira edição da Masterclass Formatando Petições com Excelência. Meu nome é Júlio Xavier, eu sou servidor da Justiça Federal, onde trabalho há mais de 10 anos, assessorando, enfim, entre outras funções, e também sou especialista em tipografia. E a primeira coisa que eu já gostaria de te perguntar é: você já teve a sensação de que a sua petição não foi lida? Ou se foi lida, que ela foi lida com muito menos atenção do que você gostaria? Que vários pontos passaram despercebidos? E você talvez esteja em dúvida de como deve organizar uma petição. Será que é possível fazer uma petição que seja efetivamente lida? O que acontece dentro do judiciário? Como funciona a cabeça de juízes e assessores? Por que isso acontece? Você tem dúvida na hora de destacar, de ressaltar os pontos importantes de como fazer isso? Já usou várias ferramentas, negrito, realce, sublinhado, e parece que nada funciona? Você já ouviu falar em visual law e que a saída agora é utilizar ícones em petições, utilizar figuras, cores, QR codes para chamar a atenção? Talvez você esteja ingressando no mercado de trabalho e tenha essa dúvida: eu preciso dominar outros programas, como eu faço uma petição? O que é uma boa petição? Ninguém nunca me falou. E agora a gente vai ter a oportunidade de conversar aqui com alguém que, além de estar dentro do sistema, além de estar dentro do judiciário há mais de 10 anos, estuda o assunto e vai passar aqui para vocês durante essa hora ou mais de aula, essas 2 aulas, exatamente o que funciona na prática, tá? E não é uma prática baseada só na minha opinião, é baseada nos estudos de tipografia e nos estudos das pesquisas, enfim, de várias questões, inclusive da minha experiência trabalhando com um monte de juízes. Então, vamos para frente, vamos começar. Eu não vou sortear nada aqui, tá? Não vai ter sorteio. A gente vai ficar aqui até o final, porque o que a gente tem para apresentar é muito valioso. Então, eu sugiro que você fique comigo, porque realmente a gente tem coisas muito, muito valiosas para trocar aqui. Então, vamos começar por quem sou eu. Rapidamente, gente, eu sou pós-graduado em Direito pela UF, Universidade Federal Fluminense, então eu sou formado bacharel em Direito como vocês, nunca advoguei. Sou servidor da Justiça, como dito, há mais de 10 anos, e criei esse perfil, o Tipografia Jurídica, no Instagram, onde hoje a gente já conta com mais de 35 mil seguidores. Criei um e-book já, que tem muito mais de 10 mil downloads aí, mostrando os principais erros em petições. Foi muito divulgado, 10 mil downloads só oficiais, né? Porque roda em grupo aí jurídico, e eu fico muito feliz que a palavra se espalhe. E tenho atuado como consultor em projetos tipográficos para grandes escritórios, para grandes clientes que querem e estão entendendo a importância de ter documentos, de reformular os documentos, e estão compreendendo a importância disso na prática. E criei o curso de Tipografia Jurídica, onde hoje a gente já conta com quase 1.000 alunos, são mais de 900 alunos em 2 turmas. Agora, eu pergunto: quem é você? Quem é você? Essa pergunta, ela na verdade é uma brincadeira, porque lá na frente eu vou retomar esse assunto, tá? É só uma provocação mesmo. Eu perguntei quem é você porque eu não faço a mínima ideia de quem seja você, né? Quem sejam vocês. Tem várias pessoas aqui assistindo, de vários lugares diferentes, com várias idades, enfim, com vários atributos, de formações distintas, de vários estados, e eu não faço a mínima ideia sobre cada um de vocês, sobre cada universo, sobre o que está acontecendo, sobre quanto você ganha, sobre quais são suas dores. E isso é uma coisa muito valiosa que a gente vai retomar lá na frente, tá? De cara, eu já gostaria de dizer o que nós veremos na aula de hoje. E aqui já tem um pouco da tipografia jurídica, uma coisa que eu falo muito no Instagram, né? Resuma. E por que o resumo é interessante? Porque eu já vou dizer para vocês o que vocês vão assistir, então vocês não vão ficar perdidos. Vocês já vão saber, né? Olha, eu vou aprender isso aqui, isso me interessa, e já vão se situar na aula. Então olha que coisa poderosa essa ferramenta dos resumos, que tanta gente já utilizou na prática e já me deu retornos muito positivos. Então a gente vai ver o que é tipografia, tá? No início, o cenário do judiciário atual, na minha visão, né? Na minha visão interna, e enfim, com dados, claro, e qual é o maior desafio que eu entendo ser hoje o maior desafio do advogado, os maiores obstáculos do advogado. Como é que a tipografia, que a gente já vai ter entendido o que é, pode ajudar a superar esse obstáculo e aumentar ali efetivamente as chances de êxito processual, seja num pedido final, seja num pedido inicial, liminar, interlocutório. Então a gente vai tentar entender isso aí. Vamos estudar também o que são vieses cognitivos, e se você nunca ouviu falar nisso, não se assuste, tá? É muito tranquilo, a gente vai estudar e é muito poderoso mesmo.
E por fim, como pensam juízes e assessores? E qual é o tipo de petição que eles mais gostam, né? O que vocês querem saber. Agora, vocês só vão conseguir entender o ponto 5 se a gente realmente passar pelos 4 pontos, porque a gente precisa explicar de forma estruturada aí como isso funciona. Então, indo agora para o que é a tipografia. A tipografia é a aparência da linguagem. Júlio, como assim a aparência da linguagem? Eu tô aqui falando com vocês, né? E, obviamente, vocês não estão vendo, né, a minha fala, a não ser que tivesse uma legenda. Então, o que vocês estão percebendo na minha voz? Tom, timbre, dinâmica, velocidade, tem várias características na minha voz. A oratória, por exemplo, fala muito disso. Tanto que duas pessoas com a mesma mensagem, você não tem a mesma percepção. Por que existem bons oradores? É por causa da mensagem? Não, porque se fosse só a mensagem que bastasse, qualquer pessoa seria uma boa oradora. Então existem formas de articular uma mensagem e de tornar ela mais agradável oralmente. Quando você coloca a linguagem no papel, é a mesma coisa. A linguagem, ela vai estar vai ganhar forma, vai ganhar aparência, e aquela aparência vai dizer muito exatamente sobre a comunicação, sobre a qualidade propriamente dita da linguagem, assim como um bom orador. Então, o seu principal objetivo é dar ordem, forma e personalidade à comunicação escrita. Então lembra que a gente estava falando lá como organizar uma petição, né? Então a gente tem que dar ordem ao texto, né? Não adianta a gente colocar um monte de texto espalhado na petição, né? Forma, tem que ter um formato, tem que ter, inclusive, uma forma formal, né, para o judiciário, que é o que a gente espera, e personalidade também comunica muito de você. Não adianta eu adotar, por exemplo, a oratória de um grande orador, né, copiar a oratória de um grande orador, se aquilo não tem a ver comigo. Se eu sou uma pessoa mais enérgica, mais acelerada, não adianta eu tentar falar de uma forma muito calma, muito tranquila, que não vai soar natural para mim. Vai ficar estranho, né? Então, você tem que aproveitar os seus atributos e comunicar isso. Comunicar isso, e a gente vai fazer isso também por meio da tipografia, por meio da linguagem escrita. Tá, tudo bem, mas ainda assim não tá muito claro para mim o que é tipografia. É estudo de fonte, é esse negócio de escolher ali, Arial, Times. Bom, também é o estudo das fontes, também é a escolha de fonte, mas é muito mais do que isso. Então a gente tem aqui alguns aspectos da tipografia: fontes, margens, entrelinha, tamanho, formatação, né, de uma forma mais abrangente, os recuos de primeira linha, de parágrafo, os recuos de citação, símbolos de numeração, versalete, né, que muita gente não conhece, mas quem está no meu perfil provavelmente já foi apresentado. O tamanho da linha, você já parou para pensar que o tamanho da linha influencia na leitura? Eu tenho certeza que a maioria de vocês não. Destaques, né, como destacar o texto, e o layout, que é exatamente a disposição de uma forma geral ali, né, com essas margens, enfim, com tudo que compõe um texto. Mas não é só isso. Tipografia também é conforto cognitivo, experiência do usuário, ergonomia visual, foco atencional, navegabilidade, leiturabilidade, viéses cognitivos, comunicação, estratégia. Isso de forma não exaustiva, tá? De forma não exaustiva. Então, é muita coisa, é muita coisa. Então a gente não pode resumir tipografia ao estudo das fontes. Inclusive, eu falo muito que trocar a fonte do seu documento não vai fazer grande diferença, tá? Se você quer só trocar a fonte, entra lá, escolhe uma dica, pega, você vai ver que não vai mudar tanto, não vai mudar tanto. A gente precisa trabalhar realmente com uma compreensão geral, global e estrutural do texto. Então é muita coisa, a gente vai ver várias delas aqui e vocês vão poder ver na prática exatamente o impacto que isso causa, né? O impacto que a transformação desses elementos, nesse conjunto, tá? A tipografia é conjunto, assim como a oratória. Não adianta eu melhorar a minha dicção e não melhorar tudo o resto. Vai continuar sendo ruim a oratória, né? Sobre esse assunto, até eu acho interessante fazer uma pontuação, né? Que a gente sai da faculdade ouvindo muito que oratória é muito importante, que saber falar é fundamental para um advogado, mas eu vejo na minha prática que, tirando raríssimos advogados que fazem sustentação oral, às vezes em tribunais, uma outra audiência, mas às vezes aquela pergunta ali, ele vai utilizar essa habilidade bem menos vezes, ou bem poucas vezes, e às vezes quase nunca, dependendo da área de atuação, né? Só aquelas perguntinhas ali na audiência, aquela coisa bem simples, que não é tão difícil assim. Se você for um cara que trabalha no júri,
talvez seja uma habilidade totalmente fundamental, né? Mas a maioria não, né? E, por outro lado, a petição é o que vocês fazem todos os dias, apresentam todos os dias no judiciário, é o que vocês colocam ali e todo dia vocês estão redigindo uma petição inicial, uma contestação, uma petição, enfim, no meio do processo, um recurso, tá? Então é importante, a gente ouve muito falar disso, né? Se preocupa muito com a oratória, com a aparência, mas poucas vezes a gente fala, poucas vezes a gente vai ao fórum, agora menos ainda na pandemia, né? Ao mesmo tempo que a nossa petição é constantemente lida, o nosso processo dura anos e ela é lida por várias pessoas diferentes em vários momentos diferentes e a todo momento. Se você tem 100 processos rodando, é possível que tenham 100 pessoas lendo esses 100 processos em pontos diferentes, em fases diferentes dele, em tribunais diferentes, e você está em cada um deles, tá? Então, mas é importante mesmo, Júlia, a formatação? Bom, dados concretos, a gente tem uma pesquisa já, graças ao grupo Visuló, conduzido aí pelo Bernardo, que é um professor estudioso, muito interessante, que contribuiu muito pra gente, e ele fez várias perguntas a juízes federais, né, a 150 magistrados federais, o que torna uma petição agradável para leitura, né? Em primeiro lugar, disparado ali, foi a redação objetiva, né? Isso diz muito, a gente vai voltar nesse tópico lá na frente, também vai falar. Mas logo em segundo a gente teve a boa formatação da peça, então 2/3, né? 2/3 consideraram a boa formatação da peça. Já é bem mais que a maioria, né? Bem mais que a maioria. E eu costumo brincar que foram 2/3 só porque eles nunca viram uma petição do Tipografia Jurídica. Porque se tivessem visto, seria 100%, sem sombra de dúvida. Em seguida, 60% redução no número de páginas, 40% combinação de elementos textuais e visuais e 25% uso de destaques no texto. Então, para eu abrir aqui a cabeça de vocês, né? A tipografia ela não entra só na boa formatação. É fundamentalmente a boa formatação. Mas uma boa tipografia provavelmente vai reduzir o número de páginas, tá? Vai conseguir fazer uma boa combinação de elementos textuais e visuais e vai também usar destaques de forma técnica e acertada no texto. Então o que está ali do 2 para baixo a gente está cobrindo com a tipografia. Fora que a redação objetiva não é objeto da tipografia, mas a clareza que a tipografia dá para a sua petição tornará a sua redação mais clara e com isso tornará ela mais objetiva, tá? Mesmo sem mexer no português, a gente vai conseguir com que a leitura seja mais agradável e isso dê uma sensação de maior objetividade. Então agora vamos para o cenário do judiciário atual e o que eu considero o maior desafio do advogado. Claro, na minha visão, eu vou trazer sempre a minha experiência aliada aí aos estudos. Bom, o judiciário hoje, né? Visão de dentro. Alta demanda. Ah, Júlio, pô, alta demanda. Você veio dar uma aula para dizer que o judiciário tem muita demanda, né? Bom, primeira coisa, isso não é justificativa para nada, tá? É só uma constatação. A gente pode pegar dados aí de número de processos sentenciados, julgados, é coisa pra caramba. Quando você divide lá, eu não fiz aqui a conta não. Quando você divide lá é coisa pra caramba. É coisa pra caramba. E a gente não vai entrar no mérito da qualidade do judiciário, eu não quero falar disso aqui, tá? Da eficiência, eu sei que vocês têm seus questionamentos, eu também tenho os meus, tá? Eu também tenho os meus. Eu sei que cada lugar trabalha de um jeito, uns melhores, outros piores, mas é um fato. Tem muita demanda porque tem muito processo, porque tem muita lide, porque diz respeito a um direito do trabalho, do consumidor, da mulher, da família, de todo tipo. Então a gente tem uma sociedade que é naturalmente muito litigiosa, muito litigante, por isso tem alta demanda, é bem natural, bem óbvio, mas a gente vai andar um pouquinho e isso vai ficar um pouco mais interessante, né? Então a alta demanda, ela gera naturalmente demora no processamento, também um corolário óbvio, lógico, até agora eu não falei nada de novo para vocês. Isso sempre foi assim no judiciário, tá? Eu trabalho há 10 anos, mas isso era assim, antes era pior, né? O processo físico, as coisas eram mais lentas ainda, muita carga de processo para lá, faz não sei o que, guia, pega, leva, enfim, inferno. Mas, de uns tempos para cá, está havendo uma tentativa de melhorar. Eu não sei se vocês já repararam, mas em alguns tribunais a gente tem tido algumas melhorias por conta da corregedoria, CNJ, estão mais em cima. Só que tem um problema aí. E aí é que eu vou começar a trazer novidade para vocês, né? Nós temos muitas metas
quantitativos. Eu não sei se vocês já ouviram falar das metas do CNJ e tudo mais, né? Eles, todo ano eles vão lá baixando metas e metas e metas. E essas metas são assim, ó, sentenciar metade dos processos ajuizados antes de 2019, sentenciar todos os processos ajuizados antes de 2017. Essa é mais louca ainda, sentenciar mais processos do que entradas, né? Do que processos distribuídos, né? E aí eu te pergunto, como é que é possível você estabelecer uma meta sobre uma variável completamente incontrolável? Como é que eu vou sentenciar mais processos do que entram? Ser humano pode entrar, sei lá, o dobro, o triplo de processos, né? Ou então, ou o contrário, se entrarem muito poucos processos, eu estou autorizado então a trabalhar menos, né? Entraram 5, eu vou sentenciar 6, tá tudo bem. Então, essas metas, elas não são muito inteligentes. Elas não são muito inteligentes. E elas chegam pra gente, assessor, juiz, dessa forma. Assim, seca. Pá! Vocês têm que sentenciar isso aqui, aquele lá, isso aqui, até o final do ano, né? E todo ano é assim. Essa foi a solução que eles encontraram, uma maneira que eles encontraram de pressionar, tá? De pressionar. Só que isso tem um efeito colateral muito grande, porque essas metas não avaliam qualidade de trabalho. Não tem uma meta assim, tirar nota 9 na pesquisa de satisfação do usuário. Não tem essa meta. Não ter reclamações na ouvidoria por parte de advogados. Respeitar os advogados nas audiências e ter primor na prestação jurisdicional. Essas não são metas. Não são metas. Então eles estão preocupados com números. O que os juízes e os assessores fazem? Entregam números. E aí, é isso que gera principalmente análise superficial. Ah, Júlio, mas também tem gente que não faz o trabalho direito. Tá tudo bem, tá? Tudo bem, é verdade também. Mas é principalmente isso. E aí eu gosto de fazer um exercício de transferência, de empatia, que é mais ou menos o seguinte, é assim que a gente vive lá como assessor e é assim que eu acho que você vai entender bem, tá? Eu não tô pedindo para você entender e nem, enfim, nada disso, né? Só tô explicando mesmo. É como se o seu chefe, digamos que você tem um chefe, ele peça para você assim, olha, Carlos, Mariana, Renata, eu quero essas 15 petições iniciais aqui para amanhã, né? 15. Só assim, que isso? 15 petições iniciais, nem se eu trabalhar até as 3 horas da manhã. É impossível. Eu demoro 3 horas para fazer cada uma. É impossível eu fazer a petição inicial, 15 petições iniciais decentes nesse tempo. E ele fala assim, não interessa. Eu quero as 15 petições iniciais para amanhã. Eu te pergunto, se você quiser ficar no trabalho, claro, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Se você é como a maioria das pessoas e quer continuar o trabalho, você vai entregar as 15 petições iniciais abaixo da média. Tá? Agora imagina se você fizesse o seguinte, no dia seguinte você chegasse lá pro seu chefe e falasse assim, doutor fulano, desculpa, infelizmente não deu pra fazer 15, mas olha, eu trouxe 3 petições que estão nota 10, estão maravilhosas, estão incríveis, né? E aí ele fala assim, você tá brincando comigo, né? Eu tenho prazo. Eu tenho prazo para protocolar isso aqui, vai prescrever, vai não sei o que. Eu não preciso de petição boa, eu quero as 15. E, bom, você tá demitido, você sabe que vai acontecer isso, né? Então, é isso, gente. É isso. E quando vocês entendem isso, fica um pouco mais claro, tá? Tá todo mundo contra a parede, tá todo mundo jogando ali na pressão, tá todo mundo com pressa. Tá todo mundo com pressa. Infelizmente, eu gostaria que fosse assim? Não. Já tive juízes que não aceitavam trabalhar assim? Já. Demorava mais ainda. Tá? A prestação era de maior qualidade, mas demorava mais ainda. E o pior, eles eram penalizados. Penalizados porque os números eram ruins. Porque os números eram ruins. Mesmo sendo juízes muito melhores, muito mais preocupados, muito mais cautelosos, muito mais dedicados, eram punidos. Então, anota essa ideia aí que isso é bem, bem, bem importante. Então esse é o judiciário. E nós temos aqui um grande agravante, né? Que é o hiperestímulo e a escassez de atenção. Tá? Esse hiperestímulo é genérico, né? Enfim, a gente tem cada vez mais informação, rede social, WhatsApp. O WhatsApp hoje está institucionalizado, a gente usa para o trabalho, né? Então, assim, olha que loucura. Toca lá o seu chefe, daqui a pouco toca lá a sua esposa, né? Em home office a coisa piora. Então tá todo mundo sobrecarregado, as pessoas não conseguem ficar muito tempo prestando atenção. A essa altura da aula, com 20 minutos, eu tenho certeza que mais da metade já foi embora. Já foi embora. Mesmo falando coisas muito valiosas.
fornecendo conhecimento valioso. A pessoa foi embora, encheu o saco, não conseguiu ficar mais de 20 minutos, foi lá ver rios. Entende? Então, bom era o tempo que vocês competiam com a paciência. E vocês competiam com a paciência. A paciência, olha que estímulo sutil, né? Ali um joguinho sem graça, lento ali, fica ali jogando, né? O cara do INSS ali jogando uma paciência. Hoje vocês estão competindo com Reels, né? Ah, Júlio, mas as pessoas... Não, não pode. Eu não vejo o Instagram no trabalho, tá? Mas, cara, tá ali, tá ali. Tá, não tem mais, não tem nem como bloquear mais o computador, tá no seu celular. Isso perdeu o controle. Quem tem filho sabe também como é que é a escola, como é que os filhos sofrem com a atenção. E aí, qual é o grande problema desse quadro que eu estou falando aqui para vocês? O problema é que a atenção, ela é exatamente um pré-requisito da persuasão. Tá? Essa imagem aqui fala muito bem. Como assim a atenção é pré-requisito da persuasão? É muito simples. Você não consegue convencer ninguém se a pessoa não estiver prestando atenção. Aqui são aqueles vendedores que batiam em porta, né? Então, o cara ia lá vender um negócio, tá? E é basicamente o seguinte, se o cara não abre a porta, acabou as chances dele. Acabou. Como é que um vendedor vai vender a alguém que não está prestando atenção, né? Então, o cara lá que vai te vender cota de hotel na porta lá do ponto turístico, ele precisa que você sente na mesa com ele, tome um champanhe, ele precisa de tempo seu. Tempo, atenção, atenção. Propaganda, atenção, né? Então, se você não tem a atenção, já era. Sua tese pode ser a melhor, seu direito pode ser o melhor, sua sustentação oral pode ser a melhor. Se o cara tá ouvindo fone, não vai acontecer nada. Então, essa é a grande questão. É o que a gente está tentando resgatar aqui. Então, é impossível convencer alguém que não esteja prestando atenção no que você diz. Tá? É basicamente isso. A gente não tem como convencer alguém que não esteja prestando atenção. Quem saiu da aula, eu não tenho mais como convencê-los que a tipografia vai ajudá-los. Porque a oportunidade se foi. Eu perdi o fio da conexão, eu perdi a atenção. Em algum momento eu fui moroso, eu fui devagar e a pessoa saiu. Então eu não vou conseguir convencê-lo, tá? E é por isso que a atenção do juiz é o ativo mais importante para o advogado. Anotem isso aí. A coisa mais importante que vocês têm que ter, mais do que o direito, mais do que quase tudo, eu diria, porque vocês podem pesquisar, vocês podem, enfim, tem várias maneiras de ser um grande profissional. Só que se vocês não tiverem atenção, vocês não têm nada. Vocês não têm nada. E aí vem a grande pergunta. Como podemos conquistá-la? Como podemos conquistar a atenção, né? É isso que eu estou aqui me propondo a fazer. Então, o primeiro passo é entender o contexto do cenário do judiciário. Check, fizemos. Acabei de apresentar aqui. Vocês já estão situados, tá? Certamente com um pouco mais de informação do que vocês já tinham, talvez confirmando algumas suspeitas, né? Confirmando algumas suspeitas, talvez tendo alguns insights positivos, né? Mas entendendo o cenário judiciário. Então a gente precisa agora compreender como pensam os juízes e os assessores, tá? É muito importante. E a partir daí elaborar uma petição, tipograficamente falando, de forma estratégica. E eu digo mais, os insights que a gente está falando aqui vão muito além da tipografia, tá? Então são insights que você pode levar. Eu chamo essa aula de aula teórica, mas ela é prática, tá? O que eu falei aqui vocês já podem usar como mentalidade, né? Para a partir de amanhã, esses dados que eu apontei e tudo mais, começar a desenvolver essa mentalidade de entender o que funciona, né? E como tentar contornar isso. Só que eu vou apresentar aqui soluções mais eficazes, sem sombra de dúvida. Então, primeiro passo, o que não tem dado certo, gente? O que não tem dado certo? Quem me acompanha lá no Instagram já deve ter visto, lá geralmente estão os exemplos já meio extremos, né? Mas o que não tem dado certo são destaques excessivos. Quem já não tentou destacar a petição toda para ver se, agora eu emplaco, né? Agora eu emplaco. Quantidade ao invés de qualidade, então coloca dezenas de jurisprudência, 20 páginas, 300 pedidos subsidiários, né? Algum vai colar. Então você apela para a quantidade. E o tal do visual law como resposta a tudo, né? De repente você ouviu falar que o visual law é a grande novidade, né? Então vamos colocar aqui, vamos botar ícone em tudo, vamos botar martelinho para cá, vamos botar, enfim, íconezinho, pessoas apertando a mão, imagem, cor, né? Vamos sair pintando tudo, né? É uma brincadeira que eu faço, né? Eu sei que visual law
de verdade não é isso, né? Mas é o que eu tenho visto, infelizmente, aí na prática, tá? E eu tenho certeza que vocês já passaram por essas fases todas aqui e viram que não tinha muita melhora. Fala assim, pô, mas eu destaquei lá o negócio e o cara não leu de novo. O assessor não leu de novo. Bom, eu entendo, eu tô falando. E eu tenho a solução. Ou pelo menos ferramentas que vão ajudar demais vocês. Tá? Então, continuando aí a parte de compreensão, que é muito importante. Bom, o seu documento é você, tá? Lembra que eu falei lá no início da aula, quem é você? Que eu fiz a pergunta, quem é você? Por que eu fiz essa pergunta? Exatamente para dizer que eu não sabia quem eram vocês. Eu, Júlio, aqui na aula, na Masterclass de Tipografia. Mas eu, Júlio, assessor, lá na minha sala ou aqui no meu home office, eu também não sei quem é o advogado. Eu também não sei quem é o advogado. E por não saber quem é o advogado, não saber a idade dele, não saber de onde ele vem, onde ele se formou, se ele tem 23 anos e está advogando da casa da mãe, no quarto dele, numa cadeira da sala, ou se ele está num grande escritório com vista para a lagoa, no Rio de Janeiro, por não saber isso, tudo o que eu posso supor sobre ele está no documento. Então, eu já falei para vocês lá, né? Seu documento, a sua petição vai tramitar um monte de processo e durante muito tempo, vai passar na mão da secretaria, do gabinete, do juiz, do desembargador, de um monte de gente, e ali você está representado. Ali a sua tese está materializada. E para a maioria dessas pessoas, tudo que elas vão saber sobre você está nessa petição, tá? Foi isso que me fez criar a tipografia jurídica, porque dia após dia eu lia petições e eu falava, não é possível. Como o advogado não se preocupa com o produto do trabalho dele, como ele não se preocupa com o formato do trabalho dele, como ele não vê que isso prejudica o trabalho dele, prejudica o cliente dele, como ele não vê que isso mexe com a imagem dele, atrapalha a imagem dele, a credibilidade dele, da mesma maneira como aparecer de merbuda numa audiência comprometeria a sua imagem. Eu vejo advogados se preocupando com tantas coisas, né? Com a aparência, com a rede social, e apresenta uma petição, desculpa, porca, sabe? Uma petição de difícil compreensão, carregada, tá? Que você tem que lutar ali para ler. E a gente vai entender o porquê e a razão disso ser tão nocivo. A primeira dela tem um nome e sobrenome, chama-se vieses cognitivos. Vieses cognitivos. E o que são vieses cognitivos, para quem nunca ouviu falar esse termo? De forma bem didática, vieses cognitivos são atalhos. É como se você pegasse um elevador de um ponto e fosse direto lá para o 29º andar, sem passar pelos demais, né? Eles servem principalmente, eles não são coisas negativas apenas, né? Eles servem para que a gente consiga viver, tomando decisões rápidas, automáticas, autômatas. A maior parte do tempo a gente não está pensando. A gente está agindo, simplesmente relacionando. Então, quando vocês olham para mim, num primeiro momento, vocês tiram conclusões rápidas, né? Algumas até que a gente chama de preconceitos, né? O Júlio tem cabelo grande, talvez ele goste de rock, o Júlio é assim, então ele talvez seja assim, o Júlio é assessor, então, é servidor público, então talvez ele seja preguiçoso e não trabalhe muito. Enfim, a gente tem várias associações na nossa cabeça que enganam a gente, né? Então a gente tem muita coisa pré-concebida ali, mas porque isso facilita. Eu não tenho como ter informação sobre tudo, sobre todos. Então os vieses, eles entram meio que nessa jogada, só que de vez em quando eles pregam grandes peças na gente, tá? Os vieses cognitivos, eles foram estudados profundamente pelo Daniel Kahneman, ganhador do prêmio Nobel. Ele ganhou em economia, tá? Mas ele estudou a ciência cognitiva, só que ele trabalhou bastante com essa interseção entre a ciência cognitiva e a economia. E por isso ele ganhou o Nobel em economia. Mas ele é um fera, esse livro faz parte da bibliografia do nosso curso de Tipografia Jurídica, é um livrão, é incrível, acho que todo mundo deveria saber o que ele fala nesse livro, porque ele estudou décadas sobre esse assunto e chegou a conclusões muito interessantes. Algumas parecem até
naturais, mas ele realmente conseguiu comprovar isso por pesquisas, né? Então ele tem um embasamento muito forte. E aqui a gente vai trazer 2 vieses cognitivos, tá? 2 que são os fundamentais. Tem dezenas de vieses cognitivos, dezenas. Uma porção em tudo que é área. Vocês devem ter ouvido falar, ancoragem, custo afundado, enfim, tem uma porção. É interessantíssimo. A gente tem até uma aula sobre vieses, né? Mas aqui eu vou trazer 2 muito bacanas. O primeiro é essa sopa de letrinha aqui, WYSIATI. Isso em inglês, eu vou até dar um gole d'água para falar isso. What you see is all there is. O que você vê é tudo que há. Então eu trouxe uma imagem de uma caverna com um buraquinho ali em cima. Tem até a alegoria da caverna de Platão, para quem lembra, né? Muito, muito usada na faculdade, nas aulas de filosofia. O que você vê é tudo que há. Você não tem como... Parece meio óbvio, né? Você não tem como supor ou como saber aquilo que você não está vendo. Aquilo que você não está vendo. Para dar um exemplo bem claro, assim, bem nítido, eu acho esse exemplo sensacional, inclusive. Vamos supor que você seja aí o João, com 23 anos, tá advogando na casa da sua mãe, só que você é safo pra caramba. Você comprou uma webcam 1080, montou uma estantezinha de livro jurídico atrás de você, isolou um cantinho na sala, comprou uma bela de uma ring light, um microfone legal de lapela, ou um fonezinho e tal, investiu aí, sei lá, R$1.000. E aí, quando você entra numa audiência, você coloca um bom terno do seu pai, uma gravata bem alinhada, se alinha ali, cria uma postura, tá? Faz ali, iluminação, sabe mexer isso tudo, viu o tutorial no YouTube, livros jurídicos atrás, né? E aí você entrou na audiência. Entrou lá na audiência. Todo lá bonitão e tal. O juiz não sabe nada sobre você. Mas quando ele olhou para aquela imagem ali, a primeira coisa que ele pensou, ele falou assim, olha, esse aí certamente é um prodígio. Já deve estar em um grande escritório, né? E do lado tá lá sua mãe cozinhando, o cachorro. Ele não tá vendo isso aí. O que é isso? Que você vê tudo que há. Então, para ele, aquilo ali é tudo. E ele vai estender aquilo ali. Opa, tô dando spoiler. Calma, calma. Aquilo ali é tudo para ele. E aí você tem um outro advogado de um grande escritório, que tá num grande escritório, mas ele pegou aquela webcam do notebook, a luz, tá aquela luz de cima, com aquela olheira, assim, né? Aquela luz chapada de cima, que dá aquela olheira, dá aquela sensação estranha, encardida. No dia ele botou lá uma camisa, um terno de qualquer jeito, também não se preocupou muito, né? Quando abre a audiência tem muito barulho, porque o microfone dele é cheio de chiado, ou então ele deixou aquele microfone com eco, porque ele não sabe configurar. O juiz já faz aquele... Nessa. Ele não tá vendo a conta bancária daquele advogado, ele não tá vendo quantas causas ele ganhou, ele não tá vendo a vista pro mar dele, ele não tá vendo nada disso. Ele tá vendo o que tá ali. É claro que no desenrolar da audiência, né, outras coisas vão ser percebidas, como a forma de falar, a postura, mas vocês percebem que esse cara jovem, se ele conseguir simular isso tudo e falar bem, e se portar bem, ele consegue ser quem ele quiser ali naquela audiência. Se ele estudar um pouquinho de oratória, se ele se preparar bem para a audiência, né? Aliás, esse é um insight aí para quem tá fazendo audiência. Invista num bom set de audiovisual, né? E invista em se preparar bem, em se apresentar bem e, né? E não fique com vergonha, porque ninguém sabe quem é você. Então ali você pode meio que ser quem você quiser. Então é basicamente isso. E quando a gente está diante de um documento, é exatamente. Tudo que eu sei é o documento. Então é o mesmo paralelo. Só que na maior parte das vezes você vai se apresentar em juízo por meio de um documento e não por meio de uma câmera, por meio de um documento. Então o documento é exatamente esse frame, essa moldura, esse recorte de você, tá? Esse recorte fundamental. E é claro que tudo vale, o português é importante, a redação é importante, o direito é importante, a narrativa dos fatos é importante, né? Mas a apresentação é o que vai dar a embalagem desse produto que você está fazendo, né? E o segundo que a gente tem aqui é o efeito halo, que eu já dei o spoiler, né? O efeito halo é esse efeito halo, que é exatamente, literalmente
essa espécie de auréola, né, que envolve alguém. Então, na falta de outras informações sobre uma pessoa, a gente tem a tendência a preencher com a nossa imaginação a partir daquilo que a gente sabe. A partir daquilo que a gente sabe. Então é o exemplo que eu dei do rapaz, né, na audiência, com aquela câmera, com aquela coisa. Então, eu não tenho mais informações sobre ele. Eu começo a presumir, a supor, a estender, né? E a falar, poxa, talvez ele seja um advogado que se formou na PUC, né? Sei lá, em alguma outra faculdade assim, cara, né? E já esteja talvez num bom escritório, né? Ou já montou um escritório para ele. Ele não tem como saber que está na casa da mãe. Não tem como saber, né? Então a gente vai estender, né? E é muito normal isso, a gente dá credibilidade para algumas pessoas, né? Vendedores que se vestem muito bem, fachadas de hotéis, enfim, são muitas as coisas já. Foto de uma comida, né? Então, várias coisas a gente vai estender isso. E isso é muito potente, isso é muito poderoso, porque quando vocês entendem que vocês estão apresentados em um pedaço, e é esse pedaço que vai responder pelo resto, é esse pedaço que vai criar a sua imagem, a sua credibilidade, a sensação que as pessoas têm a respeito de você. Vocês começam a falar, putz, cara, então eu não preciso fazer 17 MBAs e colocar no currículo, o juiz não vai ler o meu currículo. Eu preciso dominar o que é importante ali para apresentar uma boa petição no judiciário, né? Então talvez seja bem mais fácil o caminho do que eu imaginava. Bem mais fácil. Se eu fizer meu dever de casa, se eu estudar ali, se eu montar a boa petição, se eu for objetivo, o juiz não tá nem aí. O assessor não tá nem aí. Eu não preciso ter 20 anos de carreira. Eu posso ser... e se eu tenho 20 anos, né, eu posso melhorar a minha imagem ainda. Mas não para por aí. Temos mais. Nós temos o conforto cognitivo. O conforto cognitivo também foi muito amplamente estudado pelo Kahneman como elementos que presentes, muitas vezes elementos ambientais, elementos físicos, também trazem conforto mental, cognitivo, né? E o impacto desse conforto cognitivo, ele nos diz que geralmente é uma sensação de familiar, uma sensação de verdadeiro, uma sensação de verossimilhança, né? Então, um advogado falando naquela câmera, o poder da argumentação dele automaticamente aumenta, porque há o conforto cognitivo do audiovisual. O advogado falando no microfone ruim, com chiado, o conforto cognitivo do juiz diminui, tem ruído, tem sombra, tá escuro, e isso influencia negativamente na percepção. Na tipografia, o próprio Kahneman faz o exemplo da tipografia. Quando você lê uma bula e é desconfortável cognitivamente, quando você lê um livro de letras muito miúdas, isso é desconfortável e leva a uma certa rejeição, a uma certa descrença, a uma certa antipatia. Então, quando a gente propicia conforto cognitivo para alguém, né? Às vezes eu uso o exemplo de... O desconforto cognitivo é tipo você procurar um endereço no GPS com um som muito alto no seu carro, sabe? Tem um barulho ali. A princípio as coisas não se relacionam, né? O barulho não se relacionaria com a tua capacidade de ler placas, identificar placas e se guiar, mas de alguma forma você precisa de um conforto, né? E ali o conforto é o silêncio, né? Então, o conforto cognitivo tem várias áreas. Até o frio, o calor, a fome trazem desconforto cognitivo, coisas que a gente não pode controlar, né? E há estudos no livro mostrando isso, como isso afeta inclusive em decisões judiciais, por incrível que pareça. Mas há uma área que a gente consegue atuar, que é na área da petição, do peticionamento, da qualidade da apresentação da petição. E vamos agora passar aqui na experiência do usuário, rapidamente. Eu vou ler aqui para vocês a definição. Experiência do usuário, do inglês User Experience, é o conjunto de elementos e fatores relativos à interação do usuário com um determinado produto, sistema ou serviço, cujo resultado, novamente, gera uma percepção positiva ou negativa. Bom, isso aqui é fácil, né?
Vocês estão lá comprando numa loja, e aí vocês foram lá, entraram no site, pô, legal, comprei, tá. Começou a atrasar. Já começou a ficar ruim sua experiência do usuário. Chegou em casa, o produto veio errado. Ficou péssima a experiência do usuário. Você quer trocar e não encontra o saque, não encontra lá o botão de trocar. Você nunca mais compra naquela loja, né? A experiência do usuário, de uma forma bem direta aqui, falando com relação a serviço, né? É basicamente isso. Ah, mas o judiciário não tem nada a ver com a Amazon ou com o Mercado Livre. Eu, hoje em dia, por exemplo, não compro em nenhum outro lugar que não seja Amazon e Mercado Livre. Não compro. Não compro. Tem diferença de preço, pouquinho de diferença de preço eu compro ali. Não vou mais comprar, não faz sentido. É muito grande a diferença, né? Então, como é que é o judiciário? Você é advogado, tá lá, trabalhista, né? Aí você vai lá distribuir lá. Aí tem 7 varas do trabalho. Essas 7 varas, tem algumas que são ali parecidas e tal, mas tem uma ótima. Uma ótima que o processo anda rapidinho, o juiz é gente boa, educado na audiência, o diretor você tem acesso, você manda e-mail, ele responde, né? E tem uma outra vara lá que é o contrário, né? O juiz é só sapatada, o diretor não abre e-mail, não tá nem aí pra nada. Você se sente até mal quando você entra. Você fica até nervoso quando você tem que ir ao fórum. Você fala assim, putz, cara, tem que ir lá na sétima. Aí você respira fundo, né? Você já fica, né? É horrível. Então, quando você distribui ação, o que você deseja? Não cair na sétima. E de preferência cair na outra. O que é isso? Experiência do usuário. A tramitação do processo é a experiência do usuário. O atendimento é a experiência do usuário. A cordialidade é a experiência do usuário. Tudo isso é a experiência do usuário. E como isso se relaciona com o lado contrário, com a gente, né? A gente também deseja, embora a gente tenha que fazer o trabalho, como vocês vão ter que ir lá na vara do juiz que não é agradável, a gente também vai ter que ler todas as petições porque é o nosso trabalho, né? Mas a gente também deseja ler boas petições, porque isso colabora com a nossa experiência de leitura. Então, o que é uma boa experiência do usuário que lê petições? É uma leitura limpa, uma petição organizada, sucinta, fatos tão claros, podem haver resumos, pode ter suporte de elemento visual, enfim, tem vários aspectos que a gente vai tratar na segunda aula, mas ela colabora com a minha experiência do usuário. E se colabora com a minha experiência do usuário, ela gera uma percepção positiva. E o oposto também é verdade. Então a gente juntou aqui o que você vê é tudo que há, o efeito Halo, conforto cognitivo e experiência do usuário, tá? E muitas vezes os advogados estão pecando em todos eles. Estão com a câmera ruim, né? Com a petição ruim, com a escrita ruim e maculando aí tudo isso, causando tudo que você vê é o que há negativo, né? Quer dizer, tudo que eu tenho ali é uma péssima impressão. Um efeito Halo igualmente negativo, então eu estou ampliando e estendendo atributos negativos daquele advogado. Pô, o cara não sabe nem formatar a petição de direito, não sabe nem escrever, pô, onde é que ele se formou? Esse cara, como é que ele está advogando, né? Perceba, esses pensamentos eles não são profundos e racionais, eles são automáticos. Eles sequer são formulados assim como eu estou falando. São sensações. São sensações. Ele não gera conforto cognitivo, o documento não tem margem, é uma bagunça, tudo negrito, sublinhado, caixa alta. E ele gera uma péssima experiência do usuário. Então, é a receita para o fracasso. É o que eu posso dizer para vocês. Então, vamos continuar agora com a parte os juízes, nossos usuários leitores. Os juízes, nossos usuários e leitores, usuários aqui eu estou usando por causa da experiência do usuário, eles são os usuários das petições, né? O que a gente tem que entender deles a partir dessa ótica que eu falei para vocês e a partir do que, obviamente, eu vejo na prática. A primeira coisa é que eles são humanos, falíveis e, portanto, guiados pelo humor e emoções. Eles não são diferentes, nós não somos diferentes em absoluta maneira de vocês, né? É de mau humor, tem preguiça, tem vontade de procrastinar e, gente, isso não é nenhuma vergonha, isso é natural, né? Claro que existem pessoas menos disciplinadas, né? Mas, enfim, briga com a esposa de noite, briga com o marido, fica com fome,
tem dor, tem TPM, enfim, todas as coisas que acontecem com vocês acontecem também com juízes e assessores. E, obviamente, isso tira aquela imagem, né, de que são seres que, enfim, infalíveis ou que não vão responder essas questões aqui que a gente está falando, né? E tomam decisões rápidas e não deliberadas, né? Como todo mundo também. Né? Tem esses atalhos, esses sistemas, então eles estão, obviamente, influenciados por isso, especialmente nessa rotina automática, né? As decisões são ali feitas de forma rápida, não só as decisões jurídicas propriamente dita, mas as pequenas, as micro decisões que passam, né, ali pela cabeça naquela explicação do nosso sistema rápido, guiado pelos vieses. A gente não para pensar em todas as coisas o tempo todo. Eles também desconhecem os seus vieses, né? Como assim desconhecem, né? Tirando nós aqui, eu, vocês, ou quem lê o livro, quem aprendeu isso, a maioria das pessoas não domina, não tem consciência da sua inconsciência quanto a tantos aspectos. A gente costuma superestimar nossa racionalidade, achar que a gente é imparcial, né? Quando não somos, na verdade, né? Nós somos fortemente influenciados pelos vieses na tomada de decisão, né? Por isso que o primeiro passo é entender os vieses, e por isso eu apresentei que a gente consegue se afastar deles, no nosso caso, né? Para conseguir ter tomadas de decisão mais racional e influenciar os outros. Porque, afinal, eles desconhecem os seus vieses e desconhecem que vocês conhecem os vieses, o desconhecimento sobre os vieses que eles têm. Então, ficou confuso, né? Mas não importa, vocês entenderam, eu sei que vocês entenderam. Então, por eles não conhecerem, a gente tem uma vantagem, vocês têm uma vantagem que vocês podem jogar com isso. Vocês podem jogar com tudo isso que eu falei, né? Eles baseiam-se, nós nos baseamos apenas no que a gente vê. Não temos como saber o que está fora ali do papel, o que está fora do processo, né? Esse é até um jargão comum, né? De que tudo que está ali, né? Enfim, juridicamente não está nos autos, não existe, né? Mas é muito mais do que isso, né? É o que eu expliquei com o What You See is All There Is, né? Com que você vê tudo que há, né? E eles também estendem essa percepção de forma inconsciente, né? O efeito halo. Então também eles são enviesados assim, naturalmente, como todas as pessoas. Né? Respondem ao conforto cognitivo de forma positiva ou negativa. Se for um conforto, se for um desconforto. Então, toda vez que você estimular, né, e brincar e mexer com todos esses elementos, você vai conseguir uma resposta muito provavelmente, direi quase certamente, com mais chances favoráveis ou com mais chances desfavoráveis. Vou mudar completamente o jogo, vou ganhar a causa perdida. Claro que não, né? Pô, eu não vou falar um negócio desse que é temerário, né? Ninguém ganha a causa perdida, assim como é difícil perder também aquelas causas que são muito incertas, mas existe uma linha cinzenta enorme no direito, né? Uma linha cinzenta onde ali tudo pode acontecer, né? As liminares, então, nem se fala, né? Há uma grande subjetividade ali nesses elementos, né? Do perigo na demora. Então, tem a frase, né? Eu acho até que a frase do Marco Aurélio, não sei se foi atribuída a ele ou se é dele mesmo, né? Que o juiz decide antes e faz a fundamentação, né? Que busca o direito depois, né? Então, se foi um juiz que falou, né, um ministro que falou, quem sou eu para dizer que não? Mas então, se você causa uma impressão que o leva a querer decidir de alguma forma, muito possivelmente você terá mais chance que ele encontre justificativas para decidir daquela forma, especialmente se você as der. Quer dizer, se você der as justificativas. Que é o caso, por exemplo, do resumo, de uma organização, né? Tá tudo ali, tá tudo muito fácil, tá tudo muito claro. Quanto mais fácil for o trabalho do juiz, conforto cognitivo, maior a chance de uma decisão favorável. Eu acabei de falar isso. Então anote aí, tira um print, né? É basicamente isso. Mais fácil for o trabalho, maior a chance de uma decisão favorável. Tá, mas agora vocês devem estar se perguntando como se parece uma boa petição para um juiz. A gente precisa saber isso, afinal, né? Você está falando um monte aqui e eu ainda não vi, né, como é que é uma boa petição. Então vamos ver, porque nós não precisamos mais imaginar, nós não precisamos mais supor. A gente tem uma pesquisa. E isso ajuda muito, né? Pesquisa, afinal, coloca a gente num lugar de mais certeza. Então foram apresentadas essas 3 petições, uma petição bem simples, embora uma petição limpa,
com boas margens, sem excesso de destaques, sem cores, sem realces. Uma petição um pouco diferente, com um pouquinho mais de um elemento visual ali no cabeçalho, uma cor, uma coluna mais estreita, né? Uma marca d'água na parte branca. E uma terceira petição com mais design, com mais cor, né? Com um pouco mais de informação, que está mais dentro do que tem sido hoje propagado aí como Visual Law. E para a surpresa de alguns, mas certamente não minha, né? A petição vencedora foi a petição 1, com 49%, praticamente metade, logo seguida da petição B, com 40%. Né? Então 90% dos juízes escolheram entre a 1 e a 2, né? A e a B, e 10%, ou 1 em cada 10 juízes, escolheu essa petição, talvez por serem entusiastas aí do Visual Law, né? Naturalmente. Então, se você quer fazer uma boa petição, a gente tem que ficar entre a A e a B. E o que eles não gostam nessa petição C? Tá? O que eles não gostam? Eu trouxe esse exemplo emblemático aqui dessa petição da AMIL. Eu tenho um vídeo sobre ela no canal do YouTube, e antes de eu falar bem ou mal da petição, que no vídeo, para quem quiser ver, eu falo que tem coisas boas e tem coisas ruins, mas tem muitas coisas boas também nela, eu vou explicar o porquê que ela não funciona tão bem e por que a maioria tende a rejeitar esse tipo de petição ou tende a não gostar desse tipo de petição. São 3 coisas, basicamente, tá? A primeira delas é a familiaridade, né? Então é uma petição muito pouco familiar. A familiaridade é uma das coisas que gera conforto cognitivo. A familiaridade não é usar Arial ou Times New Roman. Arial é ter uma fonte normal, preta num papel branco, uma estrutura de uma coluna ali, numa petição, tal como vocês viram ali no modelo A e no modelo B. Então toda vez que você sai muito disso e você entra para cores, QR Code, disposição do texto de forma, uma diagramação não convencional, né, com mais de uma coluna. Então esse é o primeiro aspecto. A petição não é familiar, e o que não é familiar costuma gerar desconforto cognitivo até quando é bom. Até que a gente se acostume. Só que eu recomendo vocês, olha, vocês vão querer ser os pioneiros e ficar dando uma petição que não não é agradável, até que eles se acostumem, eventualmente se acostumem. Bom, eu não faria isso. Eu esperaria acostumar. O dia que eles preferirem essa, eu vou lá e mudo, se esse dia chegar, né? A segunda coisa é que, naturalmente, é uma petição carregada. Né? Ela é carregada. Ela tem muita informação. Ela tem muita cor, né? Ela tem muito elemento, rodapé, QR Code. Enfim, tem muita coisa nela. Tem muita coisa. E isso gera um certo cansaço. Quando você vai analisar, né? Você às vezes não sabe muito bem como navegar, como situar, e aí tá em linha com a questão da falta de familiaridade, né? E a terceira, que eu acho, talvez, eu não sei se é a mais grave, mas talvez seja, né? É que além de não ser familiar, elas não têm familiaridade entre si. Então imagina se todo mundo fizesse petições assim, né? Eu recebesse 10 petições assim. Não existe um padrão no Visual Law, nesse tipo de petição com mais design. Então, por mais que essa petição seja boa, vamos supor que seja boa, e venha uma outra petição boa em seguida, vamos supor que essa outra petição boa seja amarela, com a coluna invertida, com ícones em outro lugar, em cima, embaixo, do lado. Então, seriam 10 petições com total liberdade de você mexer nelas, né? Diferentes. Então eu tô lá, assessor, tô lendo a petição. Beleza, agora eu entendi aqui, me situei, né? Ele usou aqui esse elemento, ele usou esse recuo aqui, essa coluna, parar. E bom, beleza, abri a outra. Aí a outra já é outra história. A outra ele dividiu numa outra diagramação, fez um negócio completamente diferente. Teve uma recentemente que o juiz mandou emendar, né? Pra trazer num texto normal. Realmente a petição tava muito ruim. Eu não costumo aplaudir esse tipo de atitude, não, né? Por conta da forma livre. Mas convenhamos, estava muito ruim a petição do rapaz, né? E estava muito desorganizada, estava solta, parecia que uma sopa de ícones. Então fica isso, assim, cara, como é que eu vou ter que desvendar? Essa petição ela não é para ler, ela é para decifrar. Então fica muito diferente, cada um vai interpretar de um jeito. E o advogado, ele não é designer. Ele não é designer.
Então a chance dele pecar, dele errar feio, dele errar rude, é muito grande, porque ele não tem o olhar do designer. Mais do que o olhar, as ferramentas, tudo. Então, ele vai fazer como esse rapaz, vai achar que tá bom, vai achar, falar, poxa, que legal, arrasei, fiz uma baita de uma petição, vai colocar lá e vai, emenda inicial, fala, mas onde eu errei? Meu amigo, você se formou em Direito, você se formou em Direito, você não se formou em Design. Essa aqui, salvo engano, foi feita por designers, por isso que tem uma aparência mais profissional, e por isso que no vídeo eu falo que a petição, ela não é de tudo ruim. Só estou explicando o porquê de não ser tão aprazível aí para a maioria dos juízes federais. E agora a gente tem as petições segundo os princípios da tipografia jurídica, ou seguindo os princípios da tipografia jurídica, como a gente preferir. Vamos a elas. Nós temos aqui um modelo, que eu fiz uma consultoria. Então, ela é uma petição que vocês podem ver de imediato que elas ficam ali entre a petição 1 e a 2, a A e a B, né? Elas são basicamente texto, né? Estão organizadas ali. Tem um pouquinho mais, tem uma aplicação ali de marca d'água, né? Não está aquele texto completamente cru. Tem um recuo ali na qualificação, tem resumo, tem um elemento visual, né? Tem inclusive elementos visuais como existem lá na petição da AMIL, né? Só que de uma forma dentro do texto, né? No contexto do texto, né? No contexto do texto, que fiquei meio torto, né? Mas tudo bem. Só para vocês não ficarem totalmente perdidos sem mim, né? No contexto do texto, então fica uma coisa mais sóbria, né? E eu costumo brincar que pegar outra aqui, né? Que só não foram 100% dos juízes que disseram que uma boa formatação importa, e só não deu 100% dos juízes lá naqueles modelos lá, porque esses modelos aqui não estavam no meio, né? Porque eu acredito que não só agrade aos 90% da A e B, como também agrade aos entusiastas da C. Eles vão olhar e vão falar, olha, tudo bem, eu sei que esse texto é tradicional, que essa formatação ela é uma formatação mais tradicional, mas eu gostei. Eu gostei, é inovadora, tem elemento visual, né? Não se parece tanto com aquela petição assim. Ao mesmo tempo que é familiar. Então a gente pega e engloba o melhor dos mundos, que é agradar a maioria absoluta dos juízes e assessores, né? Agradar a maioria absoluta dos juízes e assessores. Todos. Gente, todo é difícil, né? É difícil, né? Mas eu acredito que a gente vai chegar muito perto disso com essa petição. Essa aqui, inclusive, foi feita na última Masterclass, né? Então vocês podem notar que ela tem um resumo, né? Um resuminho aqui, tá? Uma aplicação de marca d'água, um recuo, enfim, alguns elementos aqui, bastante margeamento, né? Uma área em branco boa aqui para ter uma leitura bem bacana. Enfim, são elementos simples, né? Que a gente vai ver melhor na aula 2, que conferem ali um ar um pouco mais moderno e que facilita também a leitura, né? Tem toda uma preocupação com tamanho de linha, com entrelinhamento, etc. E aqui um último exemplo que a gente tem também. Vocês podem ver que no exemplo 2 a gente tem um organograma, né? A gente tem um título bem marcado ali, com uma linha, com uma forma em azul, né? Para fazer ali uma divisão boa de navegabilidade, uma tabela ali que divide o texto. Essa é a petição, são as petições seguindo aí a metodologia da tipografia jurídica. E o que é a tipografia jurídica? O que é a tipografia jurídica, afinal? Bom, eu criei a tipografia jurídica, eu posso falar isso de forma bem segura, né? Porque a tipografia já existia, o judiciário, o sistema jurídico também, né? O que eu fiz foi combinar, mas não só combinar, né? Combinando, juntando vários outros inputs, várias outras referências, até criar a nossa própria ideia, o nosso próprio método, que é único hoje em dia, não tem ninguém aqui no Brasil, pelo menos, falando sobre isso. Eu acredito que no mundo também não, porque eu pesquiso muito, inclusive em inglês. Embora a gente tenha um livro em inglês sobre tipografia para advogados, né? Sobre boas práticas de tipografia, não tem todos esses elementos aqui, não fala de vieses, né? Não fala de conforto cognitivo, etc. Então, vamos olhar para esse gráfico aqui, preste atenção no gráfico, né? Nós temos uma grande área ali que é o sistema jurídico, né? Então, tudo que a gente está falando está inserido dentro do sistema jurídico. Então, a gente fez a aplicabilidade de tudo que a gente estudou, né, de tudo que eu estudei para dentro do sistema jurídico. E a gente tem ali 3 áreas importantes. A experiência do usuário,
que a gente já viu lá atrás o que é, ergonomia visual, conforto cognitivo. E no meio, na interseção desses três, lembrando lá dos conjuntos lá da tia da quinta série, né? Na interseção desses três nós temos a tipografia jurídica. Por que na interseção e não em tudo? Porque a gente não tem como controlar todos os aspectos de ergonomia, de conforto e de experiência do usuário. Vou explicar para vocês melhor, tá? A ergonomia visual, né? A gente vai apresentar uma petição que seja muito legível, que tenham elementos como margem, tamanho de linha, entrelinhamento, espaçamentos corretos que facilitem essa varredura que a gente chama varredura ótica, né? Só que se o juiz ele lê a 1,5 m do monitor, eu não tenho como controlar isso ao mesmo tempo que isso influencia na ergonomia visual. Então a gente não tem como controlar todas as variáveis. O conforto cognitivo é a mesma coisa. Eu posso dar conforto para o juiz, para o assessor, na minha petição, mas eu não tenho como controlar variáveis incontroláveis, como a fome, como o frio, como o calor, como o humor, né? Então, o que a tipografia jurídica engloba é, obviamente, o que está dentro do documento. Então, é a maneira de pensar o documento, de organizar e estruturar o documento, e, por último, por fim, de formatar o documento, de criar um layout, tá? Mas é muito mais do que um documento bonito. É um documento funcional, é um documento que atende um propósito. Não é à toa que nós estamos aqui falando de petições, mas se eu estivesse falando com vocês de contratos ou de proposta de honorários, nós veríamos diferenças. Diferenças porque o nosso usuário seria diferente. E daí a ergonomia visual em algum aspecto muda, porque a quantidade de texto muda. O conforto cognitivo em algum aspecto muda, porque há percepções diferentes e vieses diferentes. E a experiência do usuário também muda. Então tem coisas em comum, tem coisas diferentes. E essa mentalidade estratégica na hora de montar uma petição é o que a gente defende na tipografia jurídica. E uma coisa importante, que eu gosto de falar muito, não é empatia, é estratégia. É muito diferente, né? É engraçado, porque eu vejo muito o pessoal falando, né? De que, poxa, a gente tem que ter empatia com o judiciário, melhorar o sistema, né? Entender, poxa, o assessor, poxa, o juiz. Eu não quero que vocês entendam, tá? Eu não espero que vocês entendam. E talvez eu mesmo, se tivesse no lugar de vocês, não entendesse e também não iria querer entender. Porque se trata de estratégia. Se trata de entender isso para utilizar essas ferramentas em prol da sua carreira, do seu cliente. Eu gosto de dar um exemplo assim, né, bem distante, né, como se você fosse uma reunião de condomínio. E aí você vai na reunião de condomínio e você quer defender alguma coisa nessa reunião, sei lá, mudança da contratação da segurança e tal. E você já sabe que tem uma galera que está defendendo outro ponto. Só que aquilo é muito importante para você. Abertura da piscina, abertura do play, sei lá, o que seja. E você quer defender aquilo lá. Quais são as suas maiores chances? Você tá com raiva. Porque tem um pessoal lá que é um porre, que enche o saco. Vocês sabem como é que é reunião de condomínio, né? Eu não sei porque eu não vou. Mas vocês sabem como é que é. Então, você tem um ponto, você quer defender aquele ponto, você quer ganhar. Como é que você vai fazer isso? Tacando uma cadeira no teu vizinho, derrubando a mesa de salgado, mandando o síndico para aquele lugar e saindo? Ou você vai se controlar, vai respirar fundo, vai falar, olha, eu vou fazer a melhor apresentação que eu posso, eu vou deixar minhas ideias bem claras, o pessoal vai gritar, vai espernear, eu vou me manter calmo, porque eu quero passar essa imagem, a imagem de alguém sóbrio, tranquilo, com razão. Depois eu chego em casa, eu dou um soco na parede, eu vou correr na esteira, mas é estratégia. Você quer alguma coisa ali, né? Seu filho, sua esposa, né? Quantas vezes a gente quer negociar algo, né, com o filho, que, cara, se a gente botar a nossa irritação em jogo, a gente só vai perder. Aí que o filho rola no chão. Eu não cheguei nessa fase, né? Daqui a pouco o João tá chegando lá. Mas eu vejo, né? Aí que você joga no chão, aí você fala, não, então não vai fazer, então não vai ganhar nada, então não vai não sei o quê. Aí a criança aumenta, tal, né?
Qual a maneira, às vezes, de chegar você com muita raiva, descer ali na altura dele e falar, filho, é o seguinte, olha, fala baixinho, né? Isso que você tá fazendo não vai adiantar. Você pode continuar fazendo. Eu não tô irritado, tá? Você tá passando vergonha sozinho. Você vai ficar aqui, eu vou sentar, eu vou ficar olhando você. Tá? Se vai funcionar, eu não sei. Não sei, né? Mas certamente eu acho que vai ter mais chance do que se eu entrar na pilha, né? Falando bem no popular aqui, na pilha da criança. Eu vou virar uma criança junto, né? Então é isso que eu tô falando, não é empatia, é estratégia. Tá? Estratégia. É claro que as coisas se confundem, né? Para ter estratégia, a gente tem que pensar de forma empática. Pensar de forma empática não necessariamente significa ter empatia. São coisas distintas. São coisas distintas. Essa é a minha visão, tá? Essa é a minha visão. E eu falo isso porque eu acredito que não é a sua responsabilidade melhorar o sistema. Não é a sua responsabilidade melhorar o sistema. Tem muita gente falando isso por aí. Vamos melhorar o sistema. O advogado vai melhorar o sistema. Gente, quantos advogados, quantos de vocês estão aí lutando para conseguir um salário melhor, para conseguir receber o alvará em dia, né? Ir lá sacar o alvará, expedir o alvará, ficou lá lutando, para sustentar a casa, pagar conta, pagar boleto, para conseguir um emprego, se tivesse um emprego, para entrar no mercado de trabalho. E aí, de repente, as pessoas estão exigindo que você melhore o sistema. Mas não foi você que criou o sistema, né? Quem deveria se preocupar com o sistema, quem deve se preocupar com o sistema, em primeiro momento, é o próprio sistema. É o próprio judiciário, o CNJ, o CJF, é o Supremo, né? Eles têm condições políticas, financeiras, de fazer coisas melhores para o sistema. O que você vai fazer, a sua responsabilidade, na minha opinião, é com você mesmo. Você precisa, antes de tudo, sobreviver, pagar suas contas, melhorar, crescer, né? Com o seu cliente, que está confiando em você. Por isso que você vai usar estratégia, igual lá no Cinti, você não vai jogar a causa do seu cliente no ralo. E não está aqui, mas com a sua família também. Com a sua família também. Então, é assim que eu veria e é assim que eu fosse advogado veria. Agora, calma. Isso não quer dizer que eu acho que vocês não tenham responsabilidade. Muito pelo contrário. O que eu trago aqui vai automaticamente melhorar o sistema. Vai automaticamente melhorar o sistema. Só não é o objetivo primeiro, só não é o objetivo imediato. Vocês vão melhorar a si mesmos, vocês vão melhorar a própria prática jurídica e isso vai ocasionar decisões mais rápidas, vai girar mais rápido, vai ser melhor. As pessoas vão começar a fazer igual, outras pessoas vão fazer, e isso pode ser um círculo vicioso. Agora, você não tem que se preocupar com melhorar o sistema. Esse discurso, né? Ah, eu vou melhorar o sistema, né? Não sei se faz sentido para você, mas para mim faz sentido. Assim como servidor também. Eu não falo aqui como servidor que vai defender os servidores públicos ou o sistema judiciário. Eu falo por mim. Se daqui a 5 anos os servidores tiverem sem reajuste, a justiça continuar diminuindo o pessoal, aumentando carga de trabalho, meu amigo, eu vou buscar outro lugar. Eu não vou ver o barco afundar. Porque eu tenho um filho, pode ser que eu tenha 2, 3, tenho a esposa, tenho as minhas contas para pagar, é por isso que eu tô aqui, tá? Então, assim, não é a minha responsabilidade também o sistema judiciário. A minha responsabilidade é o meu trabalho dentro do judiciário. A minha responsabilidade é eu entrar lá no horário que foi estabelecido, fazer o trabalho que me foi dado e sair na hora que me foi estabelecido. Agora, resolver as mazelas do judiciário, resolver os problemas, resolver a morosidade, eu não tenho como resolver isso, né? Eu não tenho as ferramentas políticas, financeiras para isso. Então, tirem esse peso das costas. Tirem esse peso das costas. Tirem o peso das costas lá de trás do ter que aprender tudo. Joló, Canva, vamos para frente, vamos fazer um monte de coisa. Advocacia 4, 5, 6, 7.0. Tira esse peso das costas, né? De que você está desatualizado, de que nada serve. Pensem em estratégias mais claras, melhora a formatação, melhora um pouquinho do português, né? Faz alguns cursos que façam sentido para você. Faz a sua petição no Word, como a gente vai fazer na aula 2. E tira também esse peso das costas de que o sistema é responsabilidade sua. Tá? Olha lá para o que é o seu trabalho, né? E a sua responsabilidade primeira é com
as pessoas que dependem de você, você mesmo e o teu cliente. Tá? E qual é o próximo passo, né? A gente já entendeu o cenário do judiciário, a gente já compreendeu como pensam os juízes e seus assessores, e agora a gente só precisa elaborar a petição de forma estratégica, obedecendo lá os princípios da tipografia jurídica, que a gente já apresentou, né? Ergonomia visual, conforto cognitivo e experiência do usuário. E é isso que a gente vai ver na aula 2, uma solução prática para esses problemas que vocês estão enfrentando, para a gente potencializar a chance, a gente potencializar a atenção a esse ativo tão importante. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, chegado ao fim dessa aula com uma verdadeira mudança na mentalidade, na compreensão, né, de como tudo funciona, que eu tenha falado pro coração de vocês, porque eu gosto de ser muito sincero, né? Vocês viram, não apareceu nenhuma senha, eu não sorteei nada e você ficou até o final, né? Até porque o que eu tinha para falar era interessante para você. Era interessante para você. E é assim que a vida adulta é. Você não fica na aula para ganhar prêmio, você fica na aula para aprender, você fica na aula para melhorar, porque é disso que o seu trabalho depende. Você não fica na aula para ganhar uma jujuba, para ganhar um prêmio, para procurar uma senha escondida, né? Então eu bato muito nessa tecla. Eu gosto muito de falar em maturidade, em autorresponsabilidade, porque senão vocês vão ficar pulando de uma coisa em outra, vão entrar no curso e não vão fazer. Muita gente entra em tantos cursos e não faz, né? Fica sem foco, compra promessas, né? Eu não sou esse cara. Eu não sou esse cara vendedor de promessas. Eu falo, eu explico, eu digo que isso aumenta as chances, eu não digo que você vai ganhar tudo, né? Mas é aquela diferença que às vezes é pequena, mas que ela é multiplicada por todas as causas que você tem, né? Por todas as petições que você vai fazer daqui até o final da sua vida. Se você tem 20, se você tem 30, se você tem 40, se você tem 60 anos, quantas petições você vai fazer em 10, em 20? É muita petição. Então é um aprendizado que ele é exponencial, né? Ele é exponencial. Assim como eu li dezenas de milhares, você vai redigir milhares de petições. E você, um incremento, ainda que seja um incremento percentualmente pequeno, significativo, mas pequeno, ele vai refletir em todo esse panorama, em todas essas petições, em todo mundo que vai ler essas petições, em todos os momentos do processo. É muita coisa. É muita coisa. Então, obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu espero vocês na aula 2. Essa é uma aula mais prática. Essa aula também é prática, né? Porque a gente já tem aplicabilidade aqui nas coisas que a gente falou. A segunda vai ser prática no sentido da gente botar a mão num documento. Botar a mão num documento e mostrar ali os princípios, os principais princípios que compõem uma boa petição. Claro que não dá para esgotar tudo, né? Senão seria um curso e não uma masterclass. Mas a gente vai traçar ali o que há de comum entre essas petições boas, agradáveis de ler e satisfatórias, que preenchem ali positivamente os viéses cognitivos, a experiência do usuário e que dá conforto para ler e para decidir. Então, um grande abraço e até a próxima.